momentos são singulares na vida do cristão. Esses dias são dias singulares na vida do cristão. Repare que muitas vezes a mesma mensagem ela é pregada várias vezes, o mesmo texto ele é pregado várias vezes. Mas se pregar para você João 3,16 diversas vezes, centenas de vezes, mas vai haver um dia que o João 3,16 vai pegar você. E não há nada que possa mudar isso, porque é a revelação da palavra, é a revelação de quem Cristo é. Por isso, nesses momentos proféticos é onde Jesus desata, é onde Jesus dá o equilíbrio, é onde Jesus manifesta governo, é onde Jesus revela a sua excelência, é onde Jesus conduz a sua igreja, conduz os seus filhos para o ambiente real aonde nós devemos estar. É esses ambientes que nós temos que estar inseridos, porque se nós estivermos inseridos nesses ambientes, os nossos lábios vão ser transformados, e tudo aquilo na plenitude que nós nascemos, aonde quando nós fomos gerados, nós vamos ver que Deus vai aperfeiçoando. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Verso de número 13. Hoje nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, discernir o porquê de muitas coisas nas nossas vidas, o porquê de muitos ataques, o porquê de muitas provas, o porquê de muitas tribulações, e o porquê de nós estarmos nesses ambientes, e ao mesmo tempo parece que nós somos a última bolacha do pacote, muitas das vezes. Porque eles decidem massacrar a gente, eles decidem bater na gente, eles decidem quebrar a gente, eles decidem humilhar a gente, eles decidem difamar a gente, eles decidem que nós sejamos a última bolacha do pacote. Você pensou que você seria especial, né? Não, mas vai lá ver para você ver como é que fica a última bolachinha do pacote. Tá quebradinha. Se for daquelas então recheadas de chocolate, se brincar, alguém já até tirou o chocolate e só deixou a bolacha lá. Nós vamos discernir hoje, nós vamos sair desse ambiente, nós vamos sair desse lugar, e nós vamos ser inseridos numa nova atmosfera. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Colossenses capítulo de número 1, verso 13, diz assim, ó: Ele nos tirou, Ele quem? Cristo, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, diz o Senhor. Repare que
O livro de Colossenses traz uma excelência da apresentação de quem Cristo é, de quem Ele é, do unigênito, que Ele era o único, mas quando Ele se doou na cruz, Ele agora passa a ser o primogênito. Ele é o primeiro de vários filhos, como os que estão aqui reunidos hoje. Só que nessa plenitude que Jesus habita, nesse lugar onde o nosso Cristo está, no lugar de primogênito, tudo aquilo que Ele trouxe com sua morte, para que nós pudéssemos ter vida, Jesus também se assenta na cadeia de mais alto poder. Jesus está assentado em um trono, e esse trono Ele não divide com ninguém. Esse trono Ele não compartilha ele com ninguém. Esse trono é dele. Esse trono está ocupado. Pode ficar tranquilo. Tem um lugar para você na mesa. Tem lugar para você ser profeta. Tem lugar para você ser evangelista. Tem lugar para você ser pastor. Tem lugar para você ser presbítero. Tem lugar para você ser apóstolo. Tem lugar para você ser tangedor. Tem lugar para isso tudo. Mas o trono ainda está ocupado. E o trono estará sempre ocupado. Porque é dele. O lugar é dele. Se esse lugar então está ocupado, nós vemos que o escritor de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele agora está trazendo essa essência de Cristo para que nós pudéssemos ter o entendimento de quem Cristo é. Porque se nós tivermos o entendimento, nós acabamos de ler que não é qualquer coisa. Nós acabamos de ler que não é qualquer trono. Nós acabamos de ler que não é qualquer céu. Nós acabamos de ler que não é qualquer terra. É tudo foi feito por Ele. Até aquilo que nós combatemos aqui. Nós intercedemos aqui quando iniciamos o culto e nós dizemos: seja agora repreendido todo o principado e toda a potestade. Tudo isso também foi feito por intermédio dele. E ele está acima disso tudo. O lugar onde Cristo está, o lugar onde Cristo habita, o lugar onde Cristo está inserido, é em uma atmosfera aonde nós temos que sair da nossa natureza terrena, e nós temos que ser direcionados para esse lugar. Por isso que no verso 13, que nós iniciamos a nossa leitura, nós acabamos de ler que Ele nos transportou. Uau! Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E esse transportar, nós vimos domingo passado, meu Deus do céu, tanta gente transportado esse domingo passado, vocês viram? Não existe um outro lugar para você ser transportado se você não passar pelas águas batismais. Aleluia, quase. Não tem um outro lugar, porque Jesus disse assim para João: agora convém que assim seja, para que seja cumprida toda a justiça. Repare como é que a totalidade está sendo agora transferida para Cristo. Porque se o batismo é a representação da remissão de pecados, Jesus não tem pecado. Jesus não tem pecado. Nele habita toda a plenitude. Então por que Jesus tem a necessidade de ser batizado? Para que seja praticada toda a justiça. Para que ele tenha acesso a um lugar aonde muitos já têm perdido. Para que Jesus tivesse a legalidade de tocar na carne de todos os homens, Jesus tinha que praticar também toda a justiça. Por isso que nós lemos em Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o seu igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou e habitou entre nós em forma humana. É por isso, para praticar toda a justiça, para ter legalidade, para dizer agora: quem está surdo, volte a ouvir; quem está cego, volte a ver; quem está na cadeira de roda, se levanta e sai saltando no monte. A legalidade está na prática de toda a justiça. Sim. E nós vemos Jesus agora transportando
nós do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que se Cristo, Ele é tudo, e é tudo dele, por Ele e para Ele, e todos os reinos da terra, e todos os governos, e tudo é dele, tudo subsiste por Ele. Por que que nós, porque corta aqui primeiro, corta aqui primeiro. Por que que nós caminhamos nessa terra? Por que que nós caminhamos nessa terra como se nós fôssemos fracassados, derrotados, humilhados, cabeça baixa? Por quê? Se nós servimos ao dono de tudo, se nele habita a plenitude de todas as coisas, se ele é a imagem de um Deus invisível, e se manifestou a nós, por que que nós vivemos como se víssemos um Deus com D minúsculo? E ao passear a Bíblia Sagrada, nós vamos ver e nós vamos denunciar aqui hoje um espírito de escassez no meio do povo de Deus. O espírito de escassez, aonde tudo não está como eu quero, tudo não está como eu gostaria que estivesse. Tudo está, de todo mundo está bom, mas o meu não está. E essa escassez pega a gente, coloca a gente em um buraco, que às vezes Jesus tem que visitar a gente em alguns lugares, gente. No lugar onde tem reclamação e murmuração, é raro Jesus ir, mas eu posso dizer uma coisa. Jesus entrou lá na Aima, lá no porto, lá, gente. Jesus entrou lá para achar um filho reclamão. Pense num filho murmurento. Jesus entrou lá para me achar lá, gente. Jesus entrou lá para me achar. Ele faz. Segunda-feira, eu e minha esposa fomos lá resolver o problema dela lá na Aima. Renovação da residência dela. E aquilo tinha marcação, nós chegamos lá às 3 e tal. Um pouquinho ainda antes das 3. E aí depois ela entrou. Aí depois o segurança disse que ela tinha que entrar sozinha, não podia entrar comigo. Mas eu disse, mas eu vou ter que assinar o documento. Mas você não pode entrar, se for para chamar depois eu chamo. Aí daqui a pouco veio uma mulher, a mulher me levou até a Rayane. E depois eu tive que sair de novo. Aí depois outro segurança, o policial já disse que eu não podia entrar de novo. Gente, eu vim embora sem saber se o acompanhante pode entrar ou não pode. É sério, um fala que sim, outro fala que não, um fala que sim, outro fala que não, que eu fiquei na confusão. Mas isso tudo para te dizer que nós fomos abençoados, e nós ficamos em um hotel lá, depois que nós concluímos tudo. Nós tínhamos marcação para as 3 da tarde, e nós só saímos às 9. Mas quando deu 6 horas da tarde, pense num bicho que começou a reclamar, pense num homem que começou a reclamar, meu Deus do céu, e com marcação, e eu fui para o carro, Jesus, não pode. Por quê? Eu tenho marcação. E aí você já começa a levantar. E eu cheguei lá dentro de novo. Aí Jesus colocou um romeno. Sabe onde é que ele era? Eu tinha de Albufeira. Ele era lá de Tavira, gente. E ele foi de ônibus até lá. Eu fui de carro. Fui de boa. Depois que acabasse, eu tinha um lugarzinho para dormir. Passou o horário do autocarro dele de volta. E Jesus colocou ele do meu lado. E ele falou bem assim, eu perdi o meu autocarro para voltar. E o próximo é só às 2 e tal da manhã. Mas Jesus preparou tudo para mim, para ficar de boa. Para ficar legal, para ficar tudo perfeito.
Mas a natureza humana, ela aflora. E você esquece que nós esquecemos que nós estamos servindo a um Deus que é dono de tudo. Ele é tudo em todos. Querido, talvez Jesus está colocando pessoas do teu lado, reclamando mais que você, com problemas pior que o seu, que é para você ter a gratidão necessária para se apresentar diante de Deus, irrepreensível sim. Jesus pegou um romeno que estava lá em Tavira, foi de autocarro, depois ia voltar só às 2 da manhã, de autocarro. Sabe que hora que ele ia chegar, gente? 11 horas da noite. Ele ia ficar das 2 da manhã até as 11 horas da noite. E eu fiquei segunda, terça e quarta num hotel. E mesmo assim eu estava reclamando. E a gente faz, o meia-culpa, Porque eu falei para vocês que ela corta primeiro aqui. E essa escassez, ela nos leva para um lugar aonde nós não conseguimos contemplar quem Ele é. Essa escassez pega um texto desse e faz a gente arrepiar da glória a Deus num culto como esse, onde o profético já destravou a sua boca. Agora, quando termina o culto, no apagar das luzes, quando você entra dentro do quarto, quando você volta para a sua rotina, quando você volta para a sua verdade, aí sim eu quero ver se a sua boca está destravada. Aí sim eu quero ver se os filhos de Deus estão preparados para entender que aquele que tem fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Agora sim nós vamos querer ver, no apagar das luzes, a graça e a gratidão por intermédio daquilo que Cristo fez entre dentro de nós, para que nós possamos entrar em um ambiente de gratidão. Repare que essa escassez, ela toca sempre no lugar aonde o diabo ele tem legalidade, porque foi por intermédio da carne, foi por intermédio da nossa carne que o pecado entrou, foi por intermédio da nossa natureza humana que o pecado entrou, e não tem para onde correr, querido. As águas batismais são só um transporte que nós comunicamos na terra, que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. É só isso tudo, que Ele praticou toda a justiça. E eu vejo um povo que ficou humilhado 400 anos, um povo que sofreu na mão de Faraó, um povo que quando decidiu que eles iam adorar ao Senhor, Faraó duplicou as suas jornadas de trabalho e tirou todos os utensílios que eles poderiam fazer para poder melhorar ou ajudar eles no trabalho braçal, e tirou aquilo tudo, eles tinham que produzir tudo. Só que Deus, por intermédio de Moisés, tira esse povo de dentro desse lugar e caminha para o lado do deserto. E quando o povo caminha para o deserto, o povo agora começa a caminhar e começa a entrar o quê? A escassez. Começa a entrar mais uma vez a escassez. Gente, pelo amor de Deus, alguém já comeu cebola aí crua, gente? Ali, ó, descascou. Gente, você até chora para descascar. Como que nós podemos ter saudade de cebola? É sério? Você ri, mas eu estou falando sério. Como que a gente pode ter saudade de cebola do Egito? É porque no deserto da vida você encontra a escassez. E quando a escassez bate, o que você tem na sua mente? As suas memórias. E nas suas memórias, ainda que seja trabalho braçal, ainda que seja cebola, ainda que seja trabalhar pelo pão, isso só é a sua memória.
é a sua memória. Mas Jeremias disse: trago à minha memória aquilo que nos traz a esperança. João capítulo 17, Jesus fazendo a sua oração sacerdotal. Ele estava 2026 anos atrás, ele já fazia a sua oração sacerdotal. Me desculpa, querido, mas a palavra que Jesus libera, ela permanece e ecoa pela eternidade. Ele não vai te tirar do mundo. Ele disse: Pai, eu peço, não tire eles do mundo, não tire, mas faça eles prevalecer, permanecer na tua verdade, porque tu és a verdade. Jesus não vai te tirar, não vai. Abaixou querer vender a bala, não vai. É a sua e a minha escassez, não vai. Guerreia com ela, viva com ela, conviva com ela, vença ela, vivais em espírito e não cobiçareis as coisas da carne. Mas é a minha escassez, é a minha saudade da cebola, que não me deixa entrar no meu quarto de oração, não me deixa acessar. A minha escassez, ela é muito maior do que a promessa que Ele fez. Entra para o teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, e Ele publicamente te honrará, diz o Senhor. Mas a minha escassez parece ser maior. Nós vamos bater nela hoje. Até que Jesus seja suficiente. Até que Cristo seja suficiente. Nós vamos bater nela. Fica aí, aguenta aí. E esse povo começa a ter saudade de cebola. Espera aí que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Moisés, prepara o povo, que vai chover maná do céu. Você está com saudade de cebola? Jesus tem um maná. Deus tem um maná que ecoa por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque a saudade que nós temos da cebola, ela só toca na nossa carne. Mas o maná que Deus deu, Deus quando fez a arca da aliança, Moisés, pega um maná desse, Moisés. Só tem um lugar, Moisés, aonde o maná não vai estragar. É dentro da arca, Moisés. É na minha presença, Moisés. Coloca, Moisés, o maná, que é para quando eles tiverem saudade da cebola, quando eeles almejarem o Egito, eles se lembrem do lugar aonde eu os conduzi, aonde eu provi. Moisés, e se eles, Moisés, se enjoarem do maná, vamos, Moisés, vamos fazer chover carne do céu. Vamos, Moisés. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Moisés, sobe no monte, Moisés, que eu preciso de falar contigo, Moisés. Por que não tem? Por que não tem uma codorniz que choveu do céu dentro da arca da aliança? Se tem o maná foi provisão, sim. A codorniz também foi provisão, sim. Jesus disse: eu sou o pão que desce do céu. E se Jesus é o pão que desceu do céu, então Ele tem que ser lembrado. Ele tem que ser lembrado na lei, Ele tem que ser lembrado nos profetas, Ele tem que ser lembrado no meio do seu povo. Ele tem que ser o autor e o consumador da nossa fé, porque Ele é o maná, Ele é o maná, Ele é a provisão eterna, Ele é a provisão eterna, Ele é a provisão eterna.
Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Ele sabe da sua escassez. Ele sabe da sua necessidade. Nós vamos sair curados. Nós vamos sair curados. Nós vamos. Acredita, nós vamos. Na escassez tem um problema. Na escassez tem um problema. É que parece que tudo que os outros têm é bom. E tudo que eu tenho não é bom. Penina, vários filhos. Ana, a sua madre, o Senhor havia cerrado. O que Ana tinha? Escassez de filhos. O que Penina tinha? Muitos filhos. Mas quem cerrou a madre de Ana? O Senhor. Eu vejo no cenário de Ana uma provisão também de Deus. Só que Ana, ela não murmura. Ana, ela como noiva de Eucana, ela é uma tipificação da noiva. E quem é a noiva de Cristo? A igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja sendo a noiva de Cristo, Eucana, o marido de Ana, é uma tipificação de Cristo. Por isso que quando Ana vai desabafar com o seu marido, quando a igreja ela vai orar a Deus para manifestar a sua escassez, tem um marido que está dizendo: não te sou eu melhor do que muitos filhos? Não te sou eu melhor do que muitos filhos, Ana? A sua escassez, Ana, a sua escassez está fazendo você olhar para a Penina e está fazendo com que você deixe de olhar para mim, porque eu te sou melhor do que muitos filhos. Os filhos de Deus estão olhando para as Peninas e estão almejando ter o que Penina tem. Os filhos de Deus estão olhando para a Penina e estão querendo ter a mesma quantidade do que Penina tem. Só que Penina, entenda isso comigo, pelo amor de Deus. Só que Penina, ela está gerando para a sua própria vontade. Ela está gerando porque ela está querendo ter prazer em si mesma. Só que Ana, na sua escassez, ela faz diferente do que o povo no deserto. Ana, na sua escassez, ela não esquece daquilo que já tinha sido liberado para o povo. E de ano após ano, Eucana subia para sacrificar ao Senhor e dava a porção para quem? Para Ana. Ana estava permanecendo naquele mesmo lugar. Ana estava permanecendo naquela mesma posição. Ana estava permanecendo naquele mesmo propósito. Ana estava permanecendo naquilo que foi estabelecido para ela fazer. Nós podemos sim conviver com essa escassez. Acredita nisso que eu estou dizendo? Nós podemos sim conviver com toda essa escassez, só que sem cobiçar as coisas que são de Penina. Nós podemos sim viver e conviver com essa escassez sem cobiçar as coisas que estão lá fora, porque a palavra de Deus diz que Absalão, quando quis usurpar o trono do rei Davi, ele foi e ele falou com o povo que não tinha ninguém que operasse naquela reta justiça, não tinha ninguém, e a palavra de Deus diz: e assim Absalão usurpou o coração dos filhos de Israel. A usurpação do coração, antes do que tudo que nós devemos guardar, guarda o teu. A usurpação de tudo aquilo que nós temos, ou de tudo aquilo que nós podemos acessar em Deus, ela vem quando o nosso coração está guardado em Deus. E Ana,
Ana, na sua escassez, ela permanece naquele mesmo lugar, ela permanece indo com Eucana, ela permanece indo com o seu marido, sacrificar e receber a porção que é dela. E pense, a porção, a palavra de Deus diz que era muito mais generosa o que Eucana dava para Ana, porque Eucana sabia que Ana não podia ter filhos. Se Eucana, na tipificação, é o próprio Cristo, você acha que Jesus não sabe aquilo que você está projetando? Você acha que Jesus não sabe aquilo que você está escrevendo? Você acha que Jesus não sabe aquilo que você está sonhando? Você acha que Jesus não sabe aquilo que Ele te prometeu? Vocês não sabem? É claro que nós sabemos aquilo que nós escrevemos. Agora é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia para fazer o que aquela mulher fez. Senhor, faz da minha escassez gerar um ministério. Senhor, faz da minha escassez gerar um ministério. Faça na minha escassez gerar um ministério. Agora sim, eu estou pegando alguém que está sim vivendo no momento de escassez, mas está vivendo para a glória de Deus. Alguém que está vivendo um período de escassez, mas está projetando, não é coisas carnais, não é coisas mundanas, não é coisas terrenas, está projetando na sua escassez, mas está olhando para a eternidade, mas está olhando para o propósito de Deus, mas está olhando para aquilo que é eterno. Ai, 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 ai. Na sua escassez, Deus está ouvindo a sua oração e a minha oração. Mas nessa escassez, o que está sendo gerado para mim? O que está sendo gerado para o reino de Deus? Está sofrendo, está chorando, e está gerando o que para a glória de Deus? Estamos sofrendo, estamos chorando, estamos sofrendo, estamos fadigados, angustiados, mas estamos gerando o que na eternidade? Meu Deus. Ainda bem que no profético o Pai arrancou toda glória a Deus que você podia dar. Mas nós vamos bater na escassez hoje. Ela vai embora, vai. Ana, na sua escassez, fez nascer um ministério. E não foi um ministério qualquer. Um juiz, um sacerdote e um profeta. Julga na terra, ouve a Deus e ouve o povo. Julga a terra, ouve a Deus e ouve o povo. Quem é que consegue fazer isso senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem é que consegue fazer isso senão a pessoa do Espírito Santo? Quem é que nos consegue fazer isso se não for o Espírito Santo no meio da sua igreja, que levanta uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, e distribui entre eles os seus dons, e os homens e os pastores que ouvem a lamentação do povo e que leva até a Deus, os seus profetas que ouvem a Deus e traz a exortação para o povo, e os homens de governo, os homens que ajuizam a terra, os homens que amam e que praticam a justiça, os homens que ajuizam a terra, os homens que fazem da honestidade o seu pilar, os homens que veem a corrupção e faz a honestidade um caminho, os homens que veem o adultério e faz a fidelidade um caminho brilhoso, os homens que veem a morte e faz dessa morte um caminho de vida, os homens que veem a fome, os homens que veem a fome e que faz no caminho da fome um caminho aonde a comida chega, os homens que vê a sede e que tem rios de águas vivas sendo geradas. Quem é senão o nosso amigo Espírito Santo? Quem é que pode fazer isso senão o nosso amigo Espírito Santo? Na nossa escassez,
Deus faz nascer um ministério. Até que ele seja suficiente. Na denúncia da escassez, nós liberamos a promessa que Jesus fez. E isso mexe muito comigo, porque esse texto ele é utilizado por muita gente para poder manipular, para poder usurpar. O texto de Mateus 6,33, que diz que nós temos que seguir toda a justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está fazendo um complemento daquilo que ele está exortando o povo em textos atrás. Jesus disse para os seus discípulos: olha para os pássaros. Os pássaros nada fazem, nada fiam, mas você já viu como Deus os alimenta? Gente, é verdade. Quando eu e Rayane morava no T0, tinha um T0zinho, e tinha uma janela, e eu falei bem assim: rapaz, será que esses bichinhos estão cantando para a glória de Deus mesmo? E tipo, tinha uma gaivota, e ela estava assim em cima do telhado assim, né? E eu comendo a maçã. Eu comendo assim uma maçã e a janela assim aberta, o estore assim aberto. E ela quietinha em cima. Aí eu falei bem assim: Deus, se o Senhor quer alimentar a gaivota, faz ela cantar. Mas pense no bichinho que cantou. Cantou. Eu falei: ela está cantando para a glória de Deus. E eu fui e joguei a maçã. Quando eu joguei a maçã, Deus me fez lembrar desse texto. E eu pensei: ela não fez nada, mas ela canta para a glória de Deus. E Deus as alimenta. Quanto mais aos seus filhos. Quanto mais aos seus filhos. Ô meu irmão, nós podemos sim estar passando por escassez. Nós podemos sim estar passando por diversas adversidades, mas para a glória de Deus, o pão que nos alimenta, esse nunca falta. O pão que nos alimenta sempre chega na nossa casa. Por isso nós temos motivo para nos alegrar. Jesus convidou os discípulos: olha, vamos ali. Olha para os lírios do campo. Nada fazem, nada fia, mas mesmo assim o Senhor os veste. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória. Aí todo mundo vai rir porque eu uso muito esse texto. Não posso ver um homem bonito igual tá o pastor Rogério ali, que eu digo: ei, nem Salomão em toda a sua glória teve uma camisa dessa daí, mano. Repare que Jesus agora diz para eles o que comer e o que vestir. E Jesus disse: e vocês? Deus também não vai fazer isso com os seus filhos que trabalham para Ele? E repare que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais, não é as demais coisas, não, é essas coisas vos serão acrescentadas. Me perdoa, meu querido, mas aquilo que nós estamos projetando para o nosso bel prazer, aquilo que nós estamos projetando para o nosso próprio ego, aquilo que nós estamos projetando para aquilo que satisfaz a nossa carne, satisfaz a nossa alma, satisfaz a nossa vontade terrena, me perdoa, meu filho, mas hoje você vai ter que pisar nisso, igual eu também tive que pisar em muitas coisas, igual nós temos pisado em muitas coisas, igual nós temos sido alimentados, igual nós temos sido exortados. Jesus tem preocupação e provê o pão que nos alimenta, aquilo que nos veste, e nós temos satisfação nele. Repare como a escassez, ela tem um perigo. O perigo da escassez é que nós podemos pegar um texto, tirar ele fora de contexto. Deus que me deu. E nós pegamos o texto, tiramos ele de fora de contexto e fazemos, e acontece. E nós tiramos Jesus do lugar que é dele. Nós invertemos
aquilo que nós temos de mais poderoso na nossa vida, que é o governo e o senhorio de Cristo. É verdade. Isso é alternância de senhorio. Isso é alternância de governo. Isso é alternância de poder. Isso é alternância. Isso é a usurpação do trono do nosso coração sendo roubada. Aonde nós projetamos para nós, aonde nós projetamos para nós mesmos, para o nosso ego. Não, porque o Senhor é quem está fazendo. E aonde estão a prática da justiça que seguem os filhos da retidão? Porque Jesus, quando foi batizado, a palavra de Deus diz que ele foi conduzido pelo Espírito até ao deserto. E aí veio o tentador e disse para ele: transforma o pão, a pedra em pão. Escassez. Escassez. Sobe no alto do monte e se joga, que ele vai dar ordem aos teus anjos. Governo. Sobe no mais alto monte, e agora, se prostrado me adorares, todos os reinos da terra eu vou te dar. Senhorio. E Jesus disse que não. Jesus venceu o tentador no deserto. E depois que ele venceu o tentador no deserto, aí vem a delícia do texto. Porque tem gente que gosta de falar do sofrimento, mas depois não fala da glória. A glória é que depois a Bíblia diz que depois que Jesus venceu, os anjos vinham e o serviam. Os anjos vinham e serviam Jesus. E agora, Jesus, você tem fome? Então toma o pão que o Pai nos dá. O Senhor tem fome, Jesus? Então agora toma o pão que Deus dá. Toma o pão que Deus dá. Na escassez que o Senhor venceu, agora o Pai se revela. Na nossa escassez, existe a manipulação, mas o desejo de Cristo é a sua plenitude habitar em nós. É a plenitude de Cristo habitar em nós. O texto de Colossenses, capítulo de número 1, do verso 13 até o verso 23, vai virar agora o nosso texto de cabeceira no lugar do Salmo 91. Se coloca sobre os seus pés. Sério? Acredita? Acredita? Jesus está transicionando a sua igreja. Jesus está transicionando os filhos de Deus. Jesus está transicionando a sua noiva, para que nós tenhamos satisfação plena em Cristo. Para que nós tenhamos satisfação plena em Cristo. Porque se Jesus, ele venceu a morte, essa é uma manhã de nós verdadeiramente colocar diante dele tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós colocamos no papel, tudo aquilo que nós apresentamos a ele em oração. E não é coincidência, acredita. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã, fez nós vencermos a chuva, fez nós vencermos o frio, fez nós vencermos a cama, fez nós vencermos os obstáculos da semana, fez nós vencermos todas as adversidades, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. E a escassez não vai usurpar o nosso coração. A escassez, ela não vai roubar a nossa família. A escassez, ela não vai nos tirar do lugar aonde Cristo quer que nós estejamos. Aonde que Jesus quer que nós estejamos, nós já estamos assentados com Ele nas cadeias celestiais. Nós já estamos governando com Ele. Existe um acesso para nós como igreja, existe um acesso para nós como noiva.
Mas a escassez, ela tem operado na mente dos filhos. Ela tem operado na casa dos filhos, que não consegue ver satisfação nas coisas, não consegue ver satisfação na vida, não consegue gerar um espírito de gratidão, não consegue gerar uma essência. E tem roubado a gente desse lugar aonde nós temos tudo e não temos prazer em nada. E é nesse momento que Jesus separa para que nós como corpo, nós como igreja, possamos invocar o nome santo do Senhor e sermos transportados para esse lugar. Acredita que amanhã, o seu dia, o meu dia, a minha semana e daqui para frente nós vamos viver um tempo aonde nós vamos ter satisfação em tudo, aonde nós vamos ver os pássaros comendo, nós vamos dizer: eu também tenho comida porque eu trabalho para Deus. Eu também visto o bom e o melhor porque eu trabalho para Deus. Eu também acesso todas essas coisas porque eu trabalho para Deus, porque eu sou um cooperador do Rei, porque eu vivo para a glória dele. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que penso, eu vivo para a glória dele. E nesse momento, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, você vai apresentar diante de Deus tudo aquilo que tem usurpado o seu coração, tudo aquilo que tem roubado a sua mente, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Acredita, o sonho que Ana teve, a escassez que Ana estava vivendo, gente, era aquilo que Deus precisava. A escassez que Ana estava vivendo era aquilo que Deus precisava. Talvez você possa estar em crise, talvez você possa estar em crise existencial com você mesmo, sonhando algo, projetando algo. Mas Deus te trouxe aqui hoje para essa escassez que você está vivendo possa se transformar no ministério. Acredita, Jesus, ele veio sondar o nosso coração. E permita que Ele possa sondar o seu coração. Faça como fez o rei Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, renova em mim um espírito reto. Essa é uma manhã que Jesus lá que nos levava a nos transportar para uma satisfação plena. Se você quiser, se joga no altar. Se você quiser, se joga no lugar onde você está. Mas não saia daqui indiferente. Não permita que esse espírito de escassez continue batendo em você, batendo na sua família, usurpando o trono que é de Deus, te levando para um lugar de isolamento, te levando para um lugar aonde não é o trono de Deus. Faça alguma coisa. Vamos bater nela pela última vez hoje. Sim, vamos. Jesus, não mais as cebolas do Egito, Senhor, mas sim a tua glória, mas sim o teu maná, mas sim, Senhor Jesus, a tua presença, o teu cajado que nos consola. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. As cebolas perdeu o valor,
O Egito perdeu o valor, pois agora nós estamos contigo, Senhor. Nós estamos na sua maravilhosa presença. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sim, Jesus, nós nos apresentaremos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Na verdade, permaneceremos fundados e firmes na fé, e não nos moveremos da esperança do Evangelho, o qual nós temos ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura. Os olhos em ti, nada mais me satisfaz. A nossa esperança é o Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Em ti, nada mais me satisfaz. Jesus é o nosso Senhor. O governo das nossas almas pertence ao Espírito Santo. Os olhos em ti, nada mais me satisfaz. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que pedimos e pensamos é da pessoa de Cristo Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós te entregamos nessa manhã um coração murmurador, um coração ingrato, um coração, Senhor, que não consegue ver o teu agir, que não consegue ver o seu mover. E nós te entregamos, Senhor, esse coração de pedra, e te entregamos para que o Senhor nos dê um coração de carne, para pulsar em favor do teu Espírito. Coração igual, meu mestre, coração igual, Sim, Senhor. coração disposto a ouvir. Sim, Senhor. Nós vamos ser conduzidos para esse lugar de satisfação em Cristo. Nós iremos, Senhor. Nós iremos, Senhor, sair daqui nessa manhã satisfeitos em Ti. Satisfeitos em Ti. Porque o Senhor diz na Sua palavra que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Ninguém tinha orado, mas o Senhor já tinha declarado que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor é atemporal. O Senhor é atemporal. O Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. E nós nos colocamos nessa manhã como Ana, Senhor, na nossa escassez, Senhor, na nossa escassez. Nós não queremos o que é de Penina, Senhor. Nós não queremos frutos terrenos. Nós queremos frutos do Teu Espírito. Nós queremos o fruto do Teu Espírito. Conduza, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, aplaude a Jesus.